Meus amigos, minhas amigas, minha gente, estamos começando mais uma edição do nosso Papo 10. O Papo 10 vai ao ar sempre às segundas-feiras, às 10 da manhã, no www.cenarionoticias.com.br e também no nosso canal no YouTube, Cenário Notícias no YouTube. Hoje nós estamos aqui recebendo, ele veio fazer uma reunião, participar de uma reunião importante na cidade de Rialma, e nós estamos aqui e queremos agradecer a recepção do Paulo, de toda a família, de toda a equipe que estão aqui nesse momento. Afinal de contas, vamos falar com o deputado federal, 5 vezes deputado federal, 2 vezes deputado estadual, Rubens Ottoni. Deputado, satisfação enorme receber o senhor aqui no Papo 10. Satisfação é minha, uma honra poder participar com você desse espaço privilegiado de comunicação e poder aqui falar um pouco do cenário político no país, no nosso estado e também dos desafios que nós temos aqui na nossa região. Com toda certeza, e lembrando sempre que a direção de imagens e vídeos é de Valdivino Júnior, Intense Filmes. Amigos e amigas, minha gente querida, o deputado federal Rubens Ottoni, nós solicitamos dele essa entrevista inicialmente para uma coisa, e essa coisa é importante a gente falar com ele e outros assuntos, porque tem muitos assuntos, mas nesse trâmite surge um fato novo. E aqui nós temos uma pergunta, deputado, que é um quadro do programa que chama-se Apertar o Nó da Gravata. O senhor é deputado, o senhor anda de terno e gravata sempre. São aquelas perguntas mais capciosas. Eu acho que o senhor está acostumado com esse tipo de pergunta que faz a todo momento. Mas eu creio, meus amigos, minhas amigas, minha gente, que esse nó da gravata hoje, ele não vai ser tão forte. Porque poderia ser, se não tivesse ocorrido, a saída do ex-presidente Lula. Ele estava preso em Curitiba e foi liberado ontem por volta de 16h15, por aí. O juiz determinou a soltura dele. Deputado, então eu já pergunto, já começo com o nó da gravata, que é o nosso quadro aqui no Papo 10. Na sua concepção, essa pergunta é chover no molhado, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Você gostaria se estivesse aqui. O Lula é culpado ou é inocente? Lula foi um preso político. E, na realidade, a liberdade do Lula não diz respeito apenas ao Lula. Diz respeito a uma coisa mais importante do que o Lula, que é o cumprimento da nossa Constituição. A Constituição que hoje tem no Brasil, ela existe desde 1988. Então, o ano passado, essa Constituição fez 30 anos. E nesses 30 anos de Constituição... Ele, inclusive, foi constituinte, né? 30 anos de Constituição, qualquer menino, não precisa ser nem estudante de direito, qualquer menino do ensino médio sabe dizer com tranquilidade o que está escrito na Constituição, que ninguém pode ser considerado culpado antes de esgotado os recursos e transitado em julgado. Essa é uma frase que qualquer menino do ensino médio sabe. E isso valeu por 30 anos. E o ano passado, de fevereiro do ano passado até essa semana, nós vivemos num estado de exceção no Brasil, onde essa parte da Constituição não valia. Por quê? Porque fizeram uma conspiração. Esse Moro, que hoje é ministro da Justiça, fez uma articulação com setores do Judiciário, com setores da Polícia Federal, com articulações com o STF, inclusive com parte da grande mídia nacional, para poder desvirtuar a Constituição brasileira. Então isso não é com Lula. Isso prejudicou o Brasil. E tanto é verdade que eles tiveram que voltar atrás. Essa definição que teve agora foi o quê? Qual que foi o julgamento do STF? O STF disse aquilo que todos nós sabemos. É inconstitucional prender alguém antes de terminar o julgamento. É a mesma coisa do seguinte, é a mesma coisa de um time de futebol. É errado você dar o troféu de campeão para um time antes do jogo acabar. Inclusive, foi a primeira fala do presidente Dias Toffoli. Ele falou, olha, eu vou obedecer a Constituição em cima da minha decisão. Mas aí por que não obedeceu a Constituição antes? É porque houve pressão, houve um golpe. É por isso Mas agora também houve pressão, o senhor concorda que houve pressão? Mas agora está valendo a Constituição que valeu 30 anos. Ela foi escrita desse jeito e valeu 30 anos.
A exceção aconteceu de fevereiro do ano passado até essa semana. É aí que aconteceu a exceção. Então eles fizeram uma pressão para quê? Para resolver um problema que eles tinham. Qual que é o problema que eles tinham? Não era esse negócio de prisão em segunda instância. O problema que eles tinham é que eles precisavam ganhar a eleição a presidente da República. E como é que eles ganhariam a eleição para presidente da República com o Lula sendo candidato? O Lula sendo candidato, eles já anteviam que eles iam perder a eleição. Então, o que eles tiveram que arrumar? Um jeito de impedir que o Lula fosse candidato. E conseguiram impedir o Lula de ser candidato e jogar o Brasil nessa situação que o Brasil está vivendo, infelizmente. Mas, deputado, evidentemente o senhor é uma pessoa muito vivida, tem um tempo de casa muito grande, afinal de contas são 5 mandatos de federal. Não é todo mundo que se elege. O Balestra, que é meu conterrâneo da minha querida Inhumas, ele teve 8 mandatos, seu colega lá durante muito tempo. O senhor não acha que a ex-presidente Dilma teve uma parcela de culpa nisso aí? No que se refere, ela pega o país, de certa forma, organizado, com índice de desemprego muito baixo, e quando ela foi caçada, e aí existe o golpe, existe que ela foi caçada, teve o impeachment e tal, cada um analisa de um jeito. E eu respeito todos os pontos de vista. Mas ela entrega com 12 e pouco, 13 milhões de desempregados. O senhor não acha que o PT tinha pessoas mais preparadas do que a ex-presidenta Dilma para ser candidata em 2010? Quando a Dilma saiu do governo, não era ela que estava governando mais, não. Então quem era? Ué, quem estava governando é Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, como presidente da Câmara, aliado com Aécio Neves, é que jogou o Brasil nesse buraco e impediu a Dilma de governar o segundo mandato. A Dilma foi presidenta do Brasil um mandato. E no mandato da Dilma, você que trabalha com muitas prefeituras, você pode perguntar para os prefeitos anteriores, no mandato da Dilma foi o melhor momento dos municípios no Brasil. Foi o momento que os municípios foram respeitados, receberam mais recursos, inclusive, do que no governo do Lula. Porque o pessoal fala, o governo do Lula foi bom, o da Dilma foi ruim. Não, o governo da Dilma foi um governo excelente. Agora, o que aconteceu? O Brasil entrou em crise, sabe quando foi? Foi na eleição da reeleição da Dilma. Ali naquela eleição houve uma disputa. A Dilma era candidata à reeleição, os nossos adversários lançaram Aécio Neves candidato, foi uma verdadeira guerra. Foi. Nós ganhamos a eleição no primeiro turno e no segundo turno, mas o Aécio Neves saiu da eleição, 15 dias depois deu uma entrevista e falou, vocês ganharam, mas vocês não vão governar. Ali começou a crise do Brasil. E ele se uniu com Eduardo Cunha, 3 meses depois, fevereiro de 2015, Eduardo Cunha já era presidente da Câmara dos Deputados. E como presidente da Câmara dos Deputados, coordenou as chamadas pautas bombas. Tudo que precisava fazer para o país enfrentar a crise internacional era engavetado. Tudo que era para poder dificultar o governo, votava até de madrugada. Mas não faltou habilidade política para a presidenta Dilma? Agora, porque o Lula tinha isso de sobra. Não. Olha, vou dizer, não apenas a Dilma, mas o Lula, eu, você, todos nós temos deficiências, todos nós temos erros, todos nós temos as nossas limitações. Mas a Dilma não foi golpista. Quem jogou o Brasil nessa situação foi essa conspiração coordenada por Eduardo Cunha e Aécio Neves, que tiraram a Dilma, que foi legitimamente... O Temer não tem eleita. nada a ver com isso. Claro que ele foi o principal, porque eles fizeram o golpe... Escolhido pelo presidente Lula para ser o vice da Dilma. Claro, para ser o vice da Dilma. E o Eduardo Cunha e o Aécio o escolheram para trair a Dilma. E ele aceitou. E ele assumiu esse papel de Mas poder vocês jogar... não sabiam disso? Porque o Temer não é Não, uma criança na política. Tanto eu sabia que eu votei contra o golpe. Eu votei contra o golpe. Agora, infelizmente... O senhor concordava com ele? A articulação que foi feita de 367 deputados, inclusive com amparo de grande parte da mídia, era a ideia que eles venderam foi o seguinte, tem que tirar a Dilma. Porque tirando a Dilma, Soluciona no tudo. outro dia o Brasil vai melhorar. E já passou 1 ano, já passou 2 anos, já passou 3 anos e o pessoal ainda fala do PT. Gente, esse dia eu dei uma entrevista, o pessoal fala, mas o PT, eu falei, que PT, gente? Quem está governando é o Bolsonaro, e antes do Bolsonaro já existiu o Temer. Então quem é governo é que tem que dar resposta para os problemas. Nós precisamos conversar agora sobre aquilo que o Bolsonaro está fazendo. Aliás, sobre aquilo que ele não está fazendo. O que ele não está fazendo? Porque, primeira coisa, não está respeitando a democracia. Essa é a primeira coisa. Em que sentido, por exemplo? Nós temos um governo hoje que deixa o Brasil constrangido no cenário internacional. Hoje o Brasil está pagando um preço alto, por quê?
porque o posicionamento do nosso país no cenário internacional constrange aqueles que eram aliados nossos. Nós tivemos agora um leilão do petróleo, onde pensava-se que viria companhias internacionais, grandes empresas, para arrematar os lotes de pré-sal. O pessoal não veio. Por quê? Porque vai investir num país com insegurança jurídica, com insegurança política. E esse é o quem problema que nós eram, estamos quem que vivendo. eram os aliados na época do governo do PT no Brasil? Os aliados internacionais. Essa é a vantagem. O pessoal falava que o PT sendo governo, primeiro, falava que se o PT governasse o Brasil, o governo não ia dar certo. Porque Que o Lula duraria 6 meses. Exatamente, é isso aí que falavam. Né? E que o PT seria um governo radical. Não, o PT foi um partido que dialogou com o mundo inteiro. Inclusive o Obama, presidente dos Estados Unidos, chegou e falou assim, ó, esse é o cara, o Lula é o cara. Quer dizer, e veja você a situação. Agora não. Agora nós estamos tendo um presidente que, ao invés do presidente dos Estados Unidos dizer que ele é o cara, olha para o Brasil como se o Brasil fosse capacho. Então, o Brasil... Mas é interessante ter bater de frente com uma das principais economias do mundo? O Brasil não bateu de frente, o Brasil dialogou com todos. O Brasil, na época do Lula, dialogou dizendo com Bolsonaro. Todos, e agora o Bolsonaro está tendo essa relação próxima dele com o Trump não é interessante? Não, de capacho não. Você tem que olhar olho no olho e ter a mesma envergadura para discutir de Mas igual cá para nós, deputado, eles olham a gente assim, ó. O primeiro mundo olha para a gente assim. Tanto é verdade, o respeito entre aspas. E eles tinham certeza que essa subserviência aos Estados Unidos garantiria o que agora? Garantiria que as empresas vinham aqui arrematar os lotes de petróleo. E eles não vieram. Aí quem que arrematou os lotes de petróleo? Justamente a Petrobras, que eles diziam que estava quebrada, a Petrobras que não tinha condição, que tinha que abrir para o capital internacional. Quem arrematou foi a Petrobras com a ajuda de 10% da China, que eles falam que é comunista e que também não servia para ser aliado do Brasil. Então você veja como que é a incoerência. Agora, o que nós precisamos buscar é o melhor para o país. Infelizmente, o que está acontecendo hoje no Brasil é que tudo isso, quem está pagando o preço e quem está sofrendo mais é o povo mais simples, humilde, trabalhador, que depende das políticas públicas. Isso é fácil de você pesquisar. Você anda aqui no Vale de São Patrício, nos municípios, você vê. A economia está paralisada. Está paralisada por quê? Porque nós já estamos há praticamente um ano de governo, não vê uma medida sequer desse governo para poder fazer desenvolvimento econômico, para gerar emprego, para gerar renda. Só fica polêmica, bate-boca aqui, bate-boca ali. A oposição não tem ajudado nessas polêmicas e algumas desnecessárias? Não, a oposição não. O problema do governo. O governo não está tendo problema com a oposição. O problema do governo é com ele mesmo. Com ele, com o próprio PSL. Aliás, não é nem isso. E os filhos, o Bolsonaro está tendo problema dentro da família dele. E depois da família dele, dentro do partido dele. E depois do partido dele, dentro do governo dele. Então ele não tem nem tempo de ter briga com a oposição. Porque os problemas dele estão tudo lá com a turminha dele. Ele está problema na família, problema no partido dele, problema no governo, entre o pessoal dele. Por exemplo, menos de um ano de governo, tanto de gente que já saiu desse governo, tanto de gente que ele já tirou, já colocou no lugar, já voltou, já foi para lá. Mas a Dilma bateu o recorde de mandar embora ministro também, né, deputado? O senhor tem que concordar com isso. Não tem não. Tem não, pode pesquisar, você está mal informado. Não, eu estou bem informado. Pega no primeiro ano da Dilma, não tem nenhum que saiu no primeiro ano. Nenhum. Do governo Bolsonaro, já saíram uns 10 de primeiro e segundo escalão. Que não aguentou ele, ou ele não aguentou o pessoal. Nós estamos aqui no Papo 10 falando com o deputado federal Rubens Ottoni, nesse primeiro momento, no que se refere ao ex-presidente Lula, as questões do partido no governo, enfim. E nós queremos agradecer a você pode ativar o sininho lá no YouTube e também compartilhar essa entrevista. Deputado, o senhor falou aí com muita propriedade desses assuntos, mas o senhor concorda que não foram só acertos também, né? No período do PT teve muitos erros. E eu não concordo na colocação do senhor a respeito da ex-presidenta Dilma, porque eu vivi de perto. A cidade séria teve muitos benefícios, mas eu esperava mais, principalmente por a Dilma ser do PT e a Inês também ser do PT. A Inês fez isso aqui durante o mandato dela. Eu sinceramente, é a minha opinião, eu acho que, não o senhor com as emendas, etc., mas eu acho que a presidenta Dilma ficou devendo um pouco para as séries. Então eu faço um desafio para você.
Séries tem quantos anos de vida de emancipação política? É a pergunta que eu faço para você. Tá. Quantos anos de emancipação política tem Séries? O senhor não está respondendo, Se eu você... perguntei. Não, para mim poder responder vocês. Se você não fala, eu vou perguntar para os universitários. Quantos anos de emancipação? 65 anos de emancipação política. Eu faço um desafio para você. Faça uma relação do que o governo federal fez até 2002 para séries. O que tem do governo federal em séries até 2002. Depois você vai fazer uma outra listinha. O que chegou para séries do governo federal de 2003 a 2014? Eu não estou falando 2003, estou falando Dilma Rousseff. Eu vou fazer 3 listas. Eu só cheguei na segunda. Porque o Lula eu acho que foi municipalista. Eu já cheguei na segunda. Então a primeira é uma lista antes do PT, até 2002. A segunda lista é de 2003 a 2014. E a outra lista é essa que você está me pedindo, que é de 2010 a 2014. Faça essas 3 listas e você compare. No caso, 2016, né? A lista... Não, mas eu posso tirar 2 anos. Eu estou dando de lambuja para você 2 anos. 2016 poderia ajudar. Eu vou cortar 2010 a 2014, porque a minha avaliação foi aí que governou. Com esses 4 anos da Dilma, eu sou capaz de apostar que o que chegou, é o desafio que eu faço para você, faça a lista e compare. O que chegou nos 4 anos da Dilma para a série, só 4 anos, é mais do que chegou em toda a história de séries para o município. O senhor entendeu a minha pergunta. Eu disse no mandato da Inês, que começou em 2013. Do mandato da Inês para frente, e ela pegou muito tempo da Dilma. A Dilma foi caçada ao golpe, alguma coisa nesse sentido, em 2016. Eu estou dizendo nesse período. Mas você está julgando a Dilma. Eu estou falando do governo dela. Em 4 anos de mandato, ela fez mais do que todos os governos federais fizeram antes dela, tirando o Lula. É esse desafio que eu faço. Não é só para você, não. Esse desafio, eu estou te falando, porque eu faço isso em todas as cidades. Eu vou amanhã em Uruana. Eu posso chegar lá em Uruana e falar assim, ó, faça a lista de tudo que Uruana já teve do governo federal antes do governo do PT. Depois você faz uma listinha só dos anos do PT. Aqueles anos pouquinho do PT, chegou muito mais coisa para um município do que na época anterior. A Dilma também, aqui em Séries. Bom, eu até acho que o Edmário foi mais beneficiado do que a Inês, mas tudo bem. Mas o senhor entendeu o que eu falei. Questão da Inês, 2013 para frente. Deputado, essa questão aí de agora o PT vai buscar agora uma outra fase com o presidente Lula, correto? Anular todos os processos que foram imputados a ele, para que ele, em 2022, esteja livre e possa se candidatar. Ou eu estou errado? Não, isso é natural, porque como não existe nenhuma culpa, nenhum crime determinado, não tem uma prova sequer contra o Lula, e hoje já está comprovado com todos os fatos, todas essas reportagens feitas, inclusive com a revelação de diálogos entre o hoje ministro Moro com setores do Ministério Público, da Procuradoria-Geral, mostra o quanto que houve uma armação para que se chegasse a essa prisão. Mas não é essa a preocupação nossa maior, não. A nossa preocupação maior hoje é com o país. Nós estamos preocupados com o país, porque o povo está sofrendo. Está sofrendo porque as políticas públicas não chegam nos municípios. Pelo contrário, ao invés do governo federal ele buscar uma forma de ativar a economia nos municípios para fazer a economia girar, para gerar emprego, gerar renda, o governo federal resolveu agora acabar, extinguir 1.200 municípios. Quer dizer, quando o negócio está difícil, que eu quero perguntar. Ao invés de resolver o problema, prefere acabar com os municípios. É um absurdo. Antes de entrar nesse assunto, responda francamente, deputado. O PT estaria à disposição, mesmo com todos os problemas que existem de confronto, de enfrentamento, de tudo, o PT estaria à disposição, se caso o presidente da República chamasse a oposição liderada pelo PT, que é um partido importante que está há anos e anos aí, convidasse para ajudar nesse momento de dificuldade, o PT iria ou não? Mas eu te falei, o problema do governo federal não é a oposição não está dificultando Mas o governo federal, não. Iria. O governo federal precisa fazer essa pergunta, tem que fazer para o pessoal que apoia, entre aspas, o governo federal.
Porque a briga é entre eles. A briga é entre o Bolsonaro e a família dele, a briga é entre ele e o partido dele. Por exemplo, o partido dele tem um líder na Câmara, que por sinal é um deputado federal de Goiás. E ele tem um líder do governo, que por sinal, por coincidência, é um deputado federal de Goiás. Então são 2 deputados do mesmo partido, do PSL, do mesmo estado, que é Goiás, e que apoia o mesmo governo que é o Bolsonaro. E os 2 são os que mais brigam. Eu não tenho briga com nenhum dos 2, eu não dificulto o trabalho de nenhum dos 2 e nem do governo, e eles é que dificultam entre eles. Essa briga pelo poder? Por exemplo, você pergunta, você está disposto a ajudar? Cite alguma coisa que eu atrapalhe o governo, pelo contrário. Eu tento ajudar, porque a hora que eu tento ajudar um município, eu estou ajudando quem? O governo não faz, eu faço. Eu tenho levado mais recursos para os municípios do que o próprio governo. Porque não tem chegado nada nos municípios. Amanhã eu estou em Uruana entregando um trator. Chegou agora ônibus para Ceres. Chegou cerca de 10 municípios que vão receber ônibus com indicação minha. Mas os outros 17 deputados também indicaram. São mais de 200 ônibus indicados e que vão ajudar a educação em Goiás, tudo através dos deputados federais, independente de partido político. Essa fama que o senhor tem de deputado municipalista, independente se a pessoa... Porque o prefeito de Ceres hoje não tem nada a ver, relação nenhuma. Era PSDB, agora é PP, e o senhor PT. Exatamente. É isso. Isso responde um pouco à indagação que você fez e fez com toda razão. Por quê? Porque nós estamos acostumados a ver, ao longo da história, que a oposição ela existe para dificultar o trabalho da situação. Não é o nosso caso. Não trabalhamos assim. Eu trabalho sempre no positivo, trabalho sempre para ajudar. E um testemunho disso é poder dialogar com os prefeitos. Por quê? Porque eu ajudo os municípios, independente do município ser do partido A, B ou C. É claro que quando você tem um prefeito, uma prefeita que tem a identidade ou que tem interesse, que vai atrás, por exemplo, o caso da Inês, ia atrás, estava em Brasília o tempo todo, por isso a gente conseguiu trazer mais recursos. Aí alguém pode pensar, mas trouxe mais recursos porque ela era do PT. Não, porque ela ia atrás. Os outros não vão atrás, às vezes não pedem, às vezes nem um ofício. Se não pedir, ninguém vai adivinhar. Mas mesmo assim chega. Sabe por quê? Não é que eu não adivinho, mas o prefeito às vezes não manda o ofício pedindo, mas aí o meu pessoal, minhas lideranças que estão no município... Está precisando disso. Aí ela pede. A minha liderança pede e eu ajudo. Independente do prefeito ser de outro partido, eu faço assim. Porque nisso foi votado, né? Exatamente. Em respeito àquelas pessoas que votaram. Exatamente. Então eu faço isso de bom grado e fico feliz de poder ajudar. Fico feliz de poder ajudar. Como você disse mesmo, aqui em Ceres, foi um prefeito que não é do meu partido, que disputou conosco. Então, e nós estamos ajudando. Lá em Uruana, nós estamos ajudando. Em Carmo do Rio Verde, vai lá em Carmo do Rio Verde. Prefeita do PSDB. Prefeita do PSDB, vai ver o tanto de recursos que chegou lá. Eles dão, alguns não dão crédito, né, deputado? Não, e o prefeito às vezes nem pediu, porque às vezes ele tem contato com outros deputados. Isso chateia o senhor quando não dão crédito? De maneira nenhuma. O povo sabe. O povo sabe, o que importa. Eu sempre, a experiência minha de trabalho é o seguinte, eu não tenho ilusão, e eu até falo isso para o meu pessoal, porque às vezes o pessoal fica revoltado, fala assim, eles não estão dando crédito, eles não falam, não divulgam o que você está trazendo para o município. Eu costumo dizer o seguinte, eu trago benefício. Não é o nosso adversário que vai ter que divulgar. Quem tem que divulgar somos nós. Exatamente. Então, nossa militância, os nossos dirigentes, é que tem que divulgar e passar para frente, falar, mas ele também podia reconhecer, é verdade. Se ele tivesse, às vezes, e alguns têm. Alguns reconhecem. Alguns reconhecem. Criam oportunidades para falar isso, justiça seja feita. Carmo do Rio Verde é um prefeito do PSDB que, quando chegou o benefício, ele me levou lá e fez questão de Eu tive com o Cássio e ele falou desse benefício, o prefeito de Uruana. Amanhã o prefeito vai me recepcionar lá para poder entregar o trator. Ele me falou desse benefício. Então essas coisas são assim. Então a gente tem até que ser justo, porque dá a impressão que a maioria não reconhece. Não é verdade. É o oposto. É o oposto. Né? A maioria reconhece. Um ou outro é que às vezes é mais ranheta e que às vezes não faz questão de reconhecer. Mas é um ou outro. A maioria, independente de partido também, eles falam, deputado, o que o senhor conseguir trazer para o município, nós vamos divulgar. Deputado, para a gente já partir para o final do nosso Papo 10,
com o deputado federal Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores, 5 vezes deputado federal, 2 vezes estadual, irmão de um dos melhores prefeitos da história de Anápolis, Antônio Gomide, que hoje é deputado estadual, e deve voltar o ano que vem, deve se lançar pré-candidato e depois candidato, e com certeza é um favorito a vencer as eleições. Mas, deputado, nós tivemos agora esse pacto federativo que entrou no meio uma proposta do governo em reduzir o número de cidades, o número de municípios. Por exemplo, só para dar um exemplo, a nossa querida Rianápolis aqui próxima, ela deixaria de ser cidade e voltaria a ser um distrito. E seria remanejada a outra cidade, Uruana, o Jaraguá, o Rial, o Mosséria, sei lá. São Patrício. São Patrício do Ziquinho, Ipiranga de Goiás, Nova América, Guarinos e etc. Mais de 90 em Goiás. Mais de 90, são aproximadamente 96 no Brasil, segundo o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, aproximadamente 1.220 cidades. É isso. O senhor é contra ou a favor e por quê? Olha, essa proposta é a mais absurda. É a proposta de um governo incompetente que não dá conta de dar saída para o desafio que é... enxugar o Estado. Não, reativar a economia dos municípios. Porque o que tem que ser feito, Beto? Precisa aproveitar o potencial do local, da região, para gerar emprego, gerar renda, dar oportunidade para fomentar a economia no lugar. É isso que um governo tem que fazer. O governo tem que investir no lugar para dar uma empurrada para o município desenvolver. Agora, em vez de empurrar o município para poder pegar no tranco e poder avançar a economia, não, eles querem cortar e é cômodo. Vai cortar. E essa solução, eu tenho certeza que não vai acontecer isso, porque não vai ser aprovado. Primeira coisa, não vai ser aprovado porque a proposta é tão absurda que não será aprovada. Até acho que essa proposta ela tem um objetivo, que não é acabar com os municípios, é desviar a atenção da série de irregularidades, de coisas que estão acontecendo dentro da própria família do presidente e dentro do seu governo. É para isso, para desviar a atenção, porque nós vamos ficar aqui 3 meses conversando se vai acabar com o município, se não vai, no final não acaba, fica do jeito, mas esquecer lá dos problemas do Queiroz, da morte da Marielle e essas coisas por aí. Agora, por que é que não funciona, Beto? Primeiro, vamos supor, mas é porque o município lá ele não é viável, então tem que acabar mesmo. Já ouvi muita gente falar isso. Agora eu pergunto, tudo bem, então a gente acaba. Acabando com o município, aquele povoado que vai virar povoado, vai ser viável? Vai virar um povoado fantasma. Tem que perguntar qual município que vai aceitar. Pois é, não, aí a primeira pergunta é essa, fala assim, o que vai acontecer com esses... Vai virar povoado e vai acontecer o quê? Aí é que vai ser o caos, se já está difícil, vai ser o caos. Aí chega nessa outra parte que você falou. A segunda parte, teoricamente, o município grande que vai receber seria bom. Agora eu pergunto, um município maior, ele já tem seus problemas. Mal está dando conta de resolver e dar resposta para os problemas. Pergunta para os prefeitos. Eles não estão dando conta de resolver. Agora empurra para eles o abacaxi, porque o governo está falando que é inviável. Então está empurrando para eles o que é inviável. Aí ele tem que, além de resolver o que ele já não está dando conta de resolver, ainda vai ter que resolver e com detalhe. Ao invés de vir 1,5 milhão, vai diminuir ali 1 milhão, por exemplo? Não, e com detalhe. Esses povoados, que são municípios que vão virar povoado da cidade, vão ficar a quantos quilômetros da sede do município? Imagina! Né? Tem lugares... Que era o problema de Ipiranga. Tem estado que essa cidade que vai ser extinta, que vai ser anexada a outro, fica a mais de 100 quilômetros de distância do município que vai receber. Inclusive a cidade onde nasceu o presidente. Pois é, então é um negócio absurdo. Não é viável nem para o município que seria extinto e nem para o município que viesse a receber. Qual é a solução, então, deputado? Porque não tem como, o senhor há de concordar também que não tem como uma cidade que não produz absolutamente nada, ela existir e ficar dependendo só de governo federal. Isso é exceção. Você pode pegar um exemplo aqui, outro lá, mas não tem 1.200 municípios nessa situação. Não existe. O que existe são cidades com menos de 5 mil habitantes que, às vezes, a sua arrecadação própria não garante a sua independência, a sua sobrevivência. Mas um município não vive só de arrecadação própria.
tem também os recursos vinculados que são previstos na Constituição. E esses recursos são legítimos. E eles chegam para o município também. O que o governo está querendo é evitar de passar esse dinheiro para os municípios. Não podemos concordar. É assim que eles vão economizar. E o que é mais grave, se eles estivessem economizando esse dinheiro para poder investir no povo brasileiro, tudo bom. Mas o que nós estamos vendo lá é que tudo isso, esse enxugamento que o governo tem feito, ele é muito mais para poder ajudar e aprimorar o sistema financeiro internacional, pagar a dívida, essas coisas, do que investir no povo brasileiro. Porque se fosse para investir na educação, investir na saúde, a gente fala assim, ó, tudo bem, tirou daqui, mas vai colocar ali, quem sabe vale a pena, mas não é, vai para o sistema financeiro internacional. Tudo é para poder pagar a dívida. Para a gente arrematar esse assunto. Goiás, eu vou perguntando, o senhor vai respondendo Goiás precisa de ter 41 deputados estaduais, na sua opinião? Esse não é o problema. 17 federais? Poderia ter mais e poderia ter menos. E não seria problema. Se tivesse 60 não seria problema, se tivesse 30 não seria problema. Uma cidade do tamanho de Rianápolis, 9 vereadores? Não tem problema. Pode ter 12, pode ter 8, não é isso. Isso aí é trocar 6 por meia dúzia. O que é, então? A questão é poder investir e criar as condições para os municípios desenvolver. Por exemplo, vou falar um exemplo concreto, para responder inclusive o negócio da Dilma. A Dilma aqui, a Dilma não fez, a Dilma não fez. Pois é, a Dilma, ela tem uma marca. Todos os municípios brasileiros com menos de 50 mil habitantes receberam equipamentos, patrol, reta escavadeira, caminhão caçamba, do governo da presidenta Dilma. Coisa que pode colocar 50 anos para trás de governo federal, os municípios nunca receberam do governo federal e o município nunca comprou, porque o município sozinho, às vezes com recurso próprio, não tem dinheiro para comprar uma patrol. Então ele não tinha. Então aí ele ficava ali emprestado, gastando dinheiro com aluguel e tal, recebeu isso. Isso ajuda o município a desenvolver. Você pega, o governo federal investe, não quer dar dinheiro, mas eu vou dar o equipamento. Aí dá o equipamento para poder... Isso ajuda, porque aí com a patrol, ele vai lá, arruma a estrada, arrumando a estrada o pequeno produtor... E geração de emprego? Pois é. Isso não gera emprego? Gera. Isso ajuda a gerar emprego na roça. Isso viabiliza o pequeno produtor a colocar seu produto para poder vender na cidade. Taquaral é pequenininha, o senhor conhece Taquaral? Sim. Ali tem um polo de confecção de roupa íntima. Pois é. Por que esses municípios pequenos não se inspiram em outros e tenham também o seu nicho de mercado? Isso aí aponta uma outra coisa. Eu citei um exemplo de como o governo federal conseguiu impulsionar, dar força para a agricultura familiar. Garantindo o equipamento. Não garantiu o dinheiro, patrol, reta escavadeira, caminhão caçamba, tinha o Pronaf e com isso a agricultura familiar cresceu e a gente viu os produtores poderem colocar o seu produto na cidade. Aqui mesmo em Rialma, eu via, agora eu não sei como que tá, mas eu via a feirinha da agricultura familiar durante a semana à noite lá, o pessoal vinha para colocar o seu produto. Às vezes hoje, às vezes até já não está acontecendo mais, mas isso aconteceu ano após ano. Agora, você citou um exemplo. Por exemplo, às vezes a iniciativa privada está fazendo um investimento lá, como é o caso de Taquaral, que o governo federal, com uma ajudinha à toa, às vezes impulsionava. É aquilo que eu te falei do potencial que cada município tem. Por exemplo, eu vejo cada município, eu fui esses dias em Piranhas. Piranhas, pessoal lá com a dificuldade econômica incrível. E Piranhas tem um potencial natural turístico que você não imagina o que é aquilo. É uma coisa de outro mundo. Cachoeiras, é uma situação fantástica. Coisa que não deve nada a lugares que hoje já são muito divulgados, como Chapada dos Veadeiros, como lá, mas é fantástico, Beto. Mas não está explorado. Não tem nem estrada direito para chegar lá na cachoeira que o pessoal fica, mas não acredita, isso aqui é um paraíso. Mas falta o quê? Potencial, aproveitar o potencial. Com ajudinha, um investimento que dá ali, abre uma estrada, cria uma condição aqui, reativa a economia e ali começa a gerar renda que às vezes não tinha. É isso que nós precisamos ver. Então nós temos que ter governo que tem essa preocupação, que tem um olhar para olhar a realidade daquela região ou daquele município e falar que tem esse potencial. Se a gente der um empurrãozinho aqui, depois eles dão conta de correr sozinho. Então é assim que tem que... Agora, para isso tem que ter disposição, tem que ter interesse, né? Então tem que ter compromisso com os municípios. Por que eu falo assim? Porque você sabe, eu ando dos municípios. Então eu sinto na pele o que eles vivem lá. Agora, quem fica lá em Brasília, ou como presidente, só lá no Rio de Janeiro, né, no Bem Bom, aí não conhece essa realidade e não acha importante. Quando vê um probleminha lá na planilha, falando assim, ó, aqui está tendo déficit, fala, então corta. Eu não sei hoje, mas
Pelo menos anteriormente, o senhor é que dirigiu o carro do senhor. O senhor não tinha motorista. Cheguei aqui dirigindo o carro e visito todos os 246 municípios do estado. Goiás tem 246 municípios e eu fui votado nos 246 municípios. Isso é raro, né? Né? Raríssimo. Então eu fui votado em todos os municípios. Por quê? Porque eu conheço e vou lá e vejo a realidade. Então meu compromisso é assim. Agora, quem está lá em cima, né, olhando só no macro, quando vê na planilha um déficit, ele acha fácil cortar. Então como que vai resolver esse problema? Não, a gente corta, acaba com esses municípios, que aí não vai ter déficit. Não é. É o contrário. Nós precisamos criar políticas públicas para ajudar esses municípios a serem viáveis. Esse é o desafio. Deputado Rubens Ottoni, vamos fechar então o nosso Papo 10. Eleições municipais o ano que vem, pré-candidaturas de vereadores, de vice-prefeito, de prefeito. Nesse momento já é momento de começar a discutir, porque a partir do ano que vem a pré-campanha ela já começa a tomar conta do mundo virtual e também das ruas. É verdade. E aí eu pergunto ao senhor, o papel agora do partido é pensar nisso, em fazer o máximo possível de prefeitos, lançar o máximo possível de candidatos, e nesse meio aí, vocês vão convencer a Inês a voltar? O desafio que nós temos agora, é importante lembrar, mudou a legislação eleitoral. Nós teremos agora uma eleição municipal em 2020, que nós não teremos mais coligação para vereador. Exato. Isso muda muito o jeito da eleição e vai ser um desafio para os partidos, porque os partidos, para sobreviverem, terão que ter a sua chapa de vereador. No meu entendimento, essa mudança foi extremamente positiva para o Partido dos Trabalhadores, que é um partido orgânico, partido de equipe, né, que faz um trabalho coletivo. Tem uma militância forte. Então isso tem condições. Claro, nós vamos ter as nossas dificuldades também para montar uma chapa, isso é natural, mas nós temos condição de montá-la. Segunda coisa que mudou, agora não precisa mais uma chapa de vereador. Para fazer o vereador, não precisa ter 100% do quociente eleitoral. Isso facilita também, porque às vezes muitos municípios a gente perdia o vereador porque a gente não atingia o quociente e aí a gente não disputava nem a sobra depois. Agora, com a sobra, a gente pode disputar. Verdade. Então, isso vai fazer o PT a ter um desafio. E é isso que eu vim aqui conversar em Rialma, conversar em Ceres. Amanhã eu estarei em Uruana, estarei em Itaguaru e também em Jaraguá. E a conversa é uma só. Vamos formar a nossa chapa, queremos formar a chapa completa em cada uma das cidades. E depois da chapa completa, nós vamos discutir a candidatura a prefeito. Então, a candidatura a prefeito, em fevereiro e março, nós estaremos discutindo candidaturas a prefeito, mas antes nós temos que fazer a lição de casa. A lição de casa é montar o time. Não adianta, eu costumo dizer o seguinte, não adianta escolher o comandante se você não tem um exército ainda. Aí não adianta Então, nada. monta o exército, que é a chapa de vereador, montado o exército, vamos ver quem vai ser o comandante. Então, aí nós vamos ver. Aí pode ser que numa cidade resolve que não vai ter candidato a prefeito, que vai apoiar, porque coligação para prefeito continua existindo. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Então pode ser que algum município fale, não vamos lançar candidato a Vai prefeito. ter restrição de partido, de coligação? Possivelmente. Esse aqui não pode coligar. Possivelmente terá. Ainda não, essa definição não saiu. O Partido dos Trabalhadores, a sua direção nacional, ali para fevereiro, março, costuma fazer uma resolução onde aponta o rumo das alianças pelo Brasil afora. Essa é a vantagem do PT. Porque o PT tem uma orientação nacional. Não é uma orientação para Uruana, uma orientação para Rialma, uma orientação para Ceres, ou uma orientação para Goiás, ou orientação para Minas. É orientação nacional, por isso que o PT é um partido nacional. Então isso é muito bom também. Então ali para fevereiro, março, nós teremos essa orientação. Mas nós não estamos preocupados com ela ainda, porque nós não estamos definindo ainda a candidatura a prefeito. De qualquer maneira, chapa de vereador não pode fazer aliança. Então tem que fazer a sua própria. Então a tarefa agora é montar a nossa chapa de vereadores. E aí, em fevereiro, até dependendo se nós fizemos a lição de casa ou não, é que nós vamos saber se nós temos envergadura para disputar uma candidatura a prefeito ou não em cada cidade. É isso, então, nós falamos aqui com o deputado federal Rubens Ottoni, e Rialma, a cidade de Rialma, teve um vereador do PT, né, o Barba, como é conhecido aqui na cidade, depois ele acabou saindo do partido. E Ceres, depois de muitos anos, fica sem um representante do PT na Câmara Municipal. Foi até uma surpresa para mim. Eu estou convencido que este ano de 2020 será um ano de uma grande recuperação do PT, de espaços, como você citou alguns, mas tem outros, se a gente for olhar em outros municípios, espaços que nós já ocupamos e que nós perdemos. Eu estou convencido que
2020 será um ano de muito crescimento do Partido dos Trabalhadores, recuperando espaço em prefeituras, mas E principalmente... recuperando a imagem do partido a nível nacional. Principalmente nas câmaras municipais, porque a minha avaliação é que nós vamos multiplicar muitas vezes o número de vereadores que nós temos, até por causa da mudança da legislação também. Deputado Rubens Ottoni, que é do PT de Osmar Magalhães, de Valdir Camacho, do saudoso Darcy, lá atrás, de Pedro Wilson, de Arley Margon Vaz. Quem mais? Me ajuda aí, deputado. É um partido que dá orgulho O para senhor nós, mesmo, né? que já está nesse partido há muito tempo. A Cátia já é mais nova, né? A Cátia é da geração nova e a gente fica muito Geração feliz. nova. A gente fica muito feliz de ver o partido renovando as suas lideranças, ter uma mulher como a professora Cátia na presidente do partido estadual, ter uma deputada como a Adriana Corsi, que é da nova geração, filha Filho do Darcy Combativa, né? delegada e hoje deputada. Então, isso nos orgulha muito e é o que nós queremos fazer em todos os municípios. Nós queremos, em todos os municípios, fortalecer novas lideranças, dar oportunidade para que novas lideranças apareçam, cresçam, e é o que nós estamos fazendo, por exemplo, aqui também, aqui em Ceres, em Rialma, em Uruana, dando oportunidade para novas pessoas. Os que já têm mais experiência ajudam aqueles que estão chegando. E um detalhe, o irmão dele, o deputado Antônio Gomide, ex-prefeito de Anápolis, disputou a presidência estadual do PT com a Cátia. Aí terminou, saíram abraçados. Isso geralmente não acontece. Eu vou tomar o partido de você, eu vou entrar na justiça e não sei o quê, eu vou levar minha turma para outro lugar. Tiveram essa maturidade, é importante isso, né? O PT tem essa visão, que é o partido democrático, que inclusive incentiva o debate interno, mas sempre com a visão, como eu disse, uma visão nacional. Então aquilo que é decidido é respeitado por todos, e isso é que nos fortalece. Deputado Rubens Ottoni, muito obrigado. Grande abraço, parabéns pelo aí pelo trabalho, parabéns aí pelo seu espaço de comunicação. Tá certo. Deputado Rubens Ottoni, o nosso Papo 10 de hoje, que termina por aqui. Queremos agradecer sempre o seu compartilhamento, a sua enorme audiência. Muito obrigado a todos. O Papo 10 tem repercutido, inclusive em Goiânia, em sites que debatem políticas lá. E nós queremos agradecer também a direção de imagens e vídeo de Valdivino Júnior, Intenso Filmes. Lembrando que qualquer evento você pode contratar Intenso Filmes. Aqui Beto Mendes, um grande abraço. Até lá!